Cleveland Cavaliers 133-107 para cima do Philadelphia 76ers. Um amasso, o Cleveland foi muito superior ao longo do jogo, teve um primeiro quarto muito forte, onde já abriu uma boa margem. Ao longo do segundo quarto, o Philadelphia 76ers encostou, mas não fechou muito bem esse quarto, onde o Cleveland retomou um pouquinho da vantagem que tinha conquistado, e depois do intervalo, amplo domínio para transformar em uma vitória fácil. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou trazer a análise desse amasso do Cleveland para cima do Philadelphia. No outro canal, a análise da vitória do Denver Nuggets sobre o Dallas Mavericks. Então eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais, para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Estou postando basicamente um vídeo por dia nos dois canais. E também pedir para você deixar o like, que a maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Tá bom? Vamos começar olhando o lado do Philadelphia, porque era o mandante, e no geral, olhando para a perspectiva e para a expectativa perante as duas equipes no início da temporada, é uma temporada onde o Philadelphia, eu diria que está trazendo mais alegrias para sua torcida do que a do próprio Cleveland. A campanha do Philadelphia é 22 vitórias e 17 derrotas, a do Cleveland é 23 vitórias e 19 derrotas. Campanhas bem parecidas, só que o Cleveland na temporada passada foi líder de conferência e aí nos playoffs pipocou, onde foi eliminado pelo Indiana Pacers. E já o Philadelphia fez uma temporada ruim. Já nessa temporada é um Philadelphia que melhorou, oscilante em alguns momentos, mas muito melhor do que foi na temporada passada, e um Cleveland que entrou em um patamar de time mediano, de playoffs, quase play-in. Então, olhando para a perspectiva das duas equipes, a torcida do Philadelphia tem mais a estar satisfeita na temporada. Eu diria que chegando longe é um Philadelphia que inclusive tende a dar mais trabalho, porque tem jogadores que podem, na minha visão, decidir mais e com potencial maior por serem mais jovens, como é o caso do Maxey e do VJ Edgecombe. Mas enfim, o Philadelphia foi amassado nesse jogo. O maior destaque do Philadelphia em quesito pontuação foi o Embiid que fez 20 pontos em 24 minutos. Ele jogou muito pouco. No geral, na metade do jogo já dava para ver que o Philadelphia não ia conseguir reverter a vantagem que o Cleveland criou. Tanto é que o Embiid jogou 24 minutos, o VJ Edgecombe jogou 26, o Paul George 29, o Maxey, que é o craque do time, jogou meia hora basicamente. Então o Berlow jogou 8 minutos, mas é porque ele de fato não foi bem. Um Philadelphia que percebeu que não iria ter força de reação e foi rodando o elenco ao longo do jogo. Enfim, o Embiid maior pontuador com 20 pontos. Continuando aqui olhando os titulares, para a gente passar por todos os titulares e depois indo para os bancários. Depois foi o Paul George com 17 pontos, 4 rebotes, 4 assistências. Ele teve 50% de aproveitamento, com 7 convertidos de 14, jogo mediano. O Maxey aqui é uma grande decepção porque a média de pontos do Maxey está na casa dos 30 pontos mais ou menos. Ele fez 14 pontos, apenas 4 assistências, teve 5 de 16 nos arremessos. Aproveitamento bem ruim do Maxey também. Um jogo bem ruim dele no geral, pelo que se espera. O VJ Edgecombe com 9 pontos, sendo 3 de 10 nos arremessos, também é aproveitamento horrível. Outro que fez um jogo bem ruim. Fechando os titulares, Dominique Berlow fez 2 pontos. Ele arremessou pouco, foi 1 de 3 nos arremessos, jogou pouco, jogou 8 minutos. Enfim, não foi bem. Indo para os bancários, todos os bancários pontuaram, mas nenhum chegou em 10 pontos. Então, o maior pontuador dos bancários foi o Grimes. O Grimes fez 8 pontos, além de 5 rebotes. Depois dele vai destacar... Eu vou falar na ordem, porque senão eu vou me perder aqui. O Jarrett Walker fez 2 pontos, além de 4 rebotes, só que 1 de 5 nos arremessos, aproveitamento ruim. O Justin Edwards fez 6 pontos, o André Drummond 7 pontos, além de 9 rebotes, dentro de 12 minutos, tá ótimo pelo que se espera dele. O Grimes, que nem eu falei, 8 pontos e 5 rebotes. O McCain fez 6 pontos, o Kelly Oubre Jr. 7 pontos, além de 5 rebotes, ele tá voltando aos poucos de lesão, acho que 100% fisicamente, ele retoma a vaga do Berlow para ser titular desse time do Philadelphia. O Watford fez 3 pontos, além de 4 assistências. E o Adam Bona fez 6 pontos também. No geral, os bancários contribuíram com 45 pontos. Não é ruim. Mas eu diria que
O jogo muito ruim do Maxey e do VJ Edgecombe pesou demais. O Embiid também não fez nada incrível, o Paul George também. Os dois fizeram um jogo mediano. Os dois podem fazer mais, principalmente o Embiid. Agora, o Maxey e o VJ Edgecombe ficaram a desejar bastante. São caras jovens e muito promissores, então esse tipo de oscilação vai acontecer. Para mim, os dois são o futuro desse time do Philadelphia, principalmente o Maxey já sendo a cara desse time e o VJ lidando muito bem com esse fato de ser um novato ainda e já ter um papel de extrema importância nesse time do Philadelphia. Mas oscilaram e fizeram uma atuação muito ruim. Foi, para mim, o principal motivo para o Philadelphia ter sido esmagado. O Maxey não conseguiu o protagonismo que normalmente tem e o VJ também ficou deixando muito a desejar. No geral, um jogo muito ruim do Philadelphia. Indo para o lado do Cavaliers, o Donovan Mitchell fez 35 pontos, 7 rebotes e 9 assistências dentro de 33 minutos. Teve 11 de 22 nos arremessos, matou 5 bolas triplas, disparado o melhor jogador da partida. Grande jogo do Donovan Mitchell. Vários momentos ele tem que carregar esse time do Cleveland, onde outros jogadores sentam em momentos maiores. Mas enfim, é o craque desse time e mostrou de novo o porquê disso. Grande jogo dele. O Garland com 20 pontos além de 7 assistências, aproveitamento muito bom, 8 de 13. Grande jogo do Garland também. Por exemplo, o Garland fez 20 pontos com 13 arremessos. O Embiid, que eu citei agora há pouco, fez 20 pontos com 14 arremessos. Também não foi ruim, não. O Embiid também foi bem. Enfim, o Garland foi bem também. Depois, o Mobley com 17 pontos além de 13 rebotes e 6 assistências. Muito bem também. Grande jogo do Mobley. Depois aqui o Jalen Tyson, que é uma surpresa nessa temporada e faz uma grande temporada por sinal. Às vezes oscila em pontuação, rebotes, mas é bom jogador no geral. Fez 12 pontos e fechando os titulares, o Jarrett Allen nem fez uma grande atuação, teve 10 pontos além de 5 rebotes, fechando esses titulares. Por exemplo, se a gente comparar, olhando só os titulares do Cleveland fizeram 94 pontos. Os titulares do Philadelphia fizeram 62 pontos. Estou falando de mais de 30 pontos de diferença só comparando os titulares. Nem fomos para a comparação dos bancários aí. No geral, um Cleveland que foi bem superior. E aí, olhando para os bancários, de novo, vou começar a partir agora no canal a falar na ordem. Porque é muito bancário, cara, que entra. Enfim, se eu for ir por maior pontuação aqui não vem na ordem, eu vou me bananar tudo. Enfim, o Proctor fez 2 pontos, Craig Potter Jr., que chegou a ser titular alguns jogos atrás, fez 1 ponto, além de 3 rebotes e 3 assistências. Thomas Bryant, que veio do Indiana Pacers nessa temporada, fez 4 pontos. Aqui o maior destaque, DeAndre Hunter, com 17 pontos, 4 rebotes, 4 assistências. Ele que já foi titular em determinado momento nesse time, mas acho que o maior auge talvez dele na NBA foi vindo do banco no Atlanta Hawks. E ele era um sexto homem muito forte, né? Então ele ser uma opção vindo do banco é uma boa, né? Ou em determinados momentos ele jogar de titular, onde o Jalen Tyson jogou, por exemplo. Enfim, é uma vaga que é ali que ele pode talvez pegar. O Lonzo Ball com 9 pontos, além de 4 rebotes e 4 assistências. Larry Nance Jr. com 3 pontos, ele que é ex-Pelicans, né? O Tomlin dessa vez ficou zerado e o Sam Merrill com 3 pontos. Aproveitamento ruim, 1 de 5. Ele que é muito bom na bola tripla e matou apenas uma, né? Teve 1 de 3 na bola tripla. Enfim, no geral um Cleveland que foi bem superior, teve o Donovan Mitchell com uma partidaça. Um Philadelphia que teve o Maxey e o VJ Edgecombe principalmente bem abaixo. Que, de novo, são o futuro do Philadelphia, o presente e o futuro do Philadelphia 76ers é Maxey e VJ Edgecombe. Mas eles são jovens ainda, vão oscilar. E essa oscilação ocorreu nesse caso e com isso o Cleveland venceu com extrema facilidade, um amasso, o Donovan Mitchell com um jogaço, o Cleveland no geral com uma partida muito boa, venceu com extrema facilidade o Philadelphia 76ers. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!